gravando o nosso encontro. E aí, deixa eu compartilhar aqui a tela. Hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de leis de Newton, né? de dinâmica, e para continuar falando de forças ainda, nós vamos falar de força elástica. Olha só para esse desenho, eu gosto muito desse desenho, eu adoro cama elástica. Aliás, quem não gosta, né? No meu aniversário, o último aniversário que eu comemorei, que eu fiz aqui em casa, eu aluguei para o meu aniversário uma cama elástica para adulto. E a primeira coisa que eu falei para o pessoal foi, que veio montar, que ficou cuidando, né, do brinquedo, que a prioridade eram os adultos. Não estou brincando, não. Galera, tinha um diâmetro de 4 metros. Cara, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. O pessoal pensava que eu estava brincando. Eu falei, não, a prioridade são os adultos. Toda festa que tem cama elástica para criança. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje de molas, né? Força elástica, lei de Hooke. E para a gente falar um pouco disso, olha o que eu tenho aqui. Olha para esse diagrama aqui, que coisa interessante. Então, as forças elásticas, elas chamada lei de Hooke, ela vai valer para molas e elásticos. A bem da verdade, essa equação, isso que nós estamos trabalhando, vai valer para um universo muito maior de coisas. Que nós chamamos na engenharia de comportamentos elásticos, né? Mas para nós aqui no ensino médio, é o que a gente precisa saber, é o que a gente tem que entender, é isso. Comportamentos das molas e elásticos. Porque nós vamos ver logo um negócio chamado energia, né? Então, energia chamada energia potencial elástica. Então, aqui eu tenho uma mola, essa mola está aqui quietinha, é isso, e eu coloco nessa mola um objeto pendurado. Então se eu coloco um objeto, essa mola vai ser esticada. Vai ser esticada. Então, nós estamos falando vale para mola esticada e também para mola comprimida. Tá certo? Então, aqui eu desenhei aqui uma mola sem o meu objeto. Essa mola aqui, ó, na posição A, ela está no que nós chamamos de posição de equilíbrio, pois tem repouso. Ela não está nem esticada e ela não está nem comprimida. Nem esticada e nem comprimida. Beleza? Aqui, ó, na posição B, eu cheguei na mola, segurei e puxei ela para baixo. Ou ainda, coloquei um objeto nela, preso, e soltei, que é o que mostra aqui essa minha primeira figura aqui, ó, para você entender melhor. Então, esse objeto puxa a mola para baixo. Então a minha mola ela está sendo puxada para baixo. Tá. Então, se essa mola é puxada para baixo, não é isso? Essa mola puxa o objeto para onde? Para cima. Beleza. Então, por enquanto, eu quero que você pense assim, ó. A mola está puxando, minha força está puxando a mola para baixo. Ok. Então, essa minha mola, sob o efeito dessa força, a mola, aqui, ó, estou aqui, sob o efeito da força, sofre uma deformação X. Sofre uma deformação X. Então, nós falamos que a força ela é proporcional à deformação. Esse K, nós chamamos ela de constante elástica da mola. Força é proporcional à deformação. É o que nós escrevemos aqui, ó, F igual a Kx. O K, ele é chamado de constante elástica da mola. Constante. Deixa eu melhorar isso aqui. K, que nós chamamos de constante elástica da mola. Cada mola tem sua constante.
cada mola possui a sua constante, possui a sua característica. Ou seja, essas molas têm uma característica também chamada, nós chamamos de restituidora, tá certo? Você puxa a mola para baixo, a mola te puxa para cima. Você empurra a mola para a direita, a mola te empurra para a esquerda, tá certo? Então, a força é proporcional à deformação. Se eu deformei 2x, eu precisei aplicar uma força 2Fs. Para deformar 2x, eu precisei aplicar 2Fs. Beleza? Entendem isso? Para deformar 2x, eu preciso de 2Fs. Então, a força é proporcional à deformação. E aqui eu tenho um gráfico bacana. Esse é o gráfico da força elástica. Tá certo? Aqui eu tenho a minha deformação. E aqui eu tenho o valor da minha força elástica. Tem uma propriedade muito interessante, que é a propriedade das tangentes. O que a tangente desse ângulo aqui me dá? Vou chamar ele de θ. O que a tangente de θ me informa? Tangente de θ, né, força elástica, sobre deformação. Tangente é cateto oposto. Quem é oposto ao ângulo θ? Quem é oposto ao ângulo θ? Força elástica. Cateto adjacente, x. Força elástica é kx. Então, tangente de θ é igual a kx sobre x. Portanto, tangente de θ é numericamente igual a constante elástica da mola. Então, todas as molas têm a sua constante. Todas as molas têm a sua característica. Todas as molas têm o seu valor de K, que nós chamamos de constante elástica da mola. Aqui do lado, aqui, ó, tem um aparelhinho chamado de dinamômetro. O que faz um dinamômetro? Ele mede força. Dina é a unidade de força, tá certo? Então, ele mede força. Então olha que interessante. Aqui eu tenho um peso. Essa força aqui, ó, essa tração aqui, ó, é a força elástica. Então que eu não estou puxando aqui para baixo? Como eu falei, a tração é a força elástica. O tanto que essa mola deforma aqui, ó, me dá o valor da tração, me dá o valor da força, me dá o valor que foi utilizado para deformar a mola. Muito aluno, muita colega meu da minha época de cursinho, né, falava assim: Alan, eu não sei trabalhar com dinamômetro. E eu falava: por que você não sabia trabalhar com dinamômetro? Eu não sei como que faz isso. Vamos entender. O que o dinamômetro faz? Ele mede força. Então, você calcula a força em cima daquele fio. É a leitura do dinamômetro. Então é só calcular a força? Do mesmo jeito que nós estamos tudo para trás. Calculou o valor da força, você tem o valor da leitura do dinamômetro. Simples e fácil. Ontem eu estava preparando a aula para vocês, né? E aí uma colega minha, olha só, que mandou uma piada, mal sabe ela que a piada que ela mandou já está entrando na minha aula, olha só. Porque tem, né, a cacofonia de Hooke e Hooke, né, de o incrível Hooke, Robert Hooke. Quem foi Robert Hooke? Aqui é em 3 linhas aqui um pouquinho, uma piada, né? Mas vale a pena a gente ler a biografia de Robert Hooke. Aqui, ó. Esse é o Hooke que gostamos. Descobriu a célula. É o mesmo Robert Hooke que olhou por um microscópio uma cortiça e viu aquela camada que o pessoal de biologia chamou de célula, né? Que ele chamou de célula, que depois virou célula. É esse Robert Hooke. Quando ele falou, estudou o comportamento dos corpos elásticos, justamente as molas, e ele fez um monte de aplicação para isso. Sim, ele brigou muito com Isaac Newton. Ele foi um dos grandes opositores de Isaac Newton.
E fez realmente, ele fez muitas outras coisas. Vale a pena a gente ler um pouquinho a biografia dele. Conta a história, eu adoro ler biografia, já contei isso para vocês, que Newton um dia escreveu assim, ó, se eu conseguir ver mais longe, foi porque eu me apoiei em ombros de gigantes. Né? E aí, ele falava isso, que Hulk era baixinho, e um baixinho nunca subiria em ombros de gigantes. Olha, tanto que ele gostava de pirraçar. Diz as boas bocas, né? Vai saber se é verdade também, né? Mas vale a pena ler a biografia de Newton, de Hulk. Fel, força elástica. Nós não estamos trabalhando com força elástica? Estamos trabalhando com força elástica. Então, Fel é força elástica. Certinho, Leonardo? Então, como eu falei para vocês, galera, vale muito a pena ler um pouco a biografia de Newton. Newton não foi um cara muito simpático, não, viu? Ele não tinha muito amigo, não. Compensa muito ler a biografia de Newton, Hooke, Leibniz. Eu acho que assim me escreve Leibniz. Essas tem. Se você procurar um livro onde fala das grandes contendas do universo, as grandes brigas do universo, certamente uma delas vai ser Newton versus Leibniz. Vale a pena a leitura. Certinho? Não tem um nome assim, não, Henrique. A gente fala que ela não está deformada. Ela está em repouso, ela não sofreu nenhuma deformação, tá certo? Vamos lá aqui, vamos começar, vamos voltar para os nossos exercícios. O primeiro exercício que eu vou trabalhar com vocês, olha que interessante. Polias móveis e força elástica. Uou! Um minuto para vocês. Pode fazer. O dinamômetro, ele mede força. Somente isso. Você vai calcular o valor da força naquele fio, naquele local, e o valor daquele valor que você encontrou é o valor lido no dinamômetro. Ele é apenas utilizado também de força. Nesse exercício que está aqui, eu vou colocar um monte de dinamômetros para você entender melhor. Nossa, já tem uma resposta aí? Tem gente que é rápido demais, caramba. Olha aí, muita gente encontrando a mesma resposta. Opa, uma resposta divergente do pessoal. Tem gente marcando letra D de dado e gente marcando B de bola.
Opa, mais gente marcando letra D. Ó, algum gabarito na letra A. Olha aí. Quatro letra D, letra A e letra B. Vamos lá então, né? Ah, já foi quase o suficiente para vocês fazerem. Mais alguém? Opa, 2, letra A. Olha aí. Então, vamos fazer. O sistema de polias, sendo uma fixa e 3 móveis, encontra-se em equilíbrio estático, conforme mostra o desenho. A constante elástica da mola ideal de peso desprezível é 50 newton por centímetro. Ah, então isso aqui, ó, é o valor da minha constante elástica da mola. Ah, então isso é o K. É o K. K é. O que significa 50 newtons por centímetro? Significa que para poder esticar 1 centímetro, eu tenho que pôr uma força de 50 newtons. Para poder comprimir essa mola 1 centímetro, eu tenho que pôr uma força de 50 newtons. Isso significa 50 newton por centímetro. A força F na extremidade da corda é de intensidade 100 newtons. Então, essa força aqui, ó, é 100 newtons. Não é isso? Os fios e as polias são ideais. O valor do peso do corpo X e a deformação sofrida pela mola são respectivamente. Então, vamos lá. Vem comigo? Aqui, então, eu tenho uma força. Vou pôr de vermelho, acho que é melhor. Aqui eu tenho uma força de 100 newtons. Às vezes, né, fazer risco não é fácil. Incrível, né? Ficou grande. Mas vamos lá. Então, aqui eu tenho 100 newtons. Aqui eu tenho quanto? 100 newtons também. Aqui para cima eu também tenho 100. E aqui para cima eu tenho quanto? 100 também. Então, aqui para baixo eu tenho que ter quanto? 200. E aqui para cima eu tenho que ter quanto? 200. Por que é 200? Porque 100 mais 100 dá 200. Mesmo fio, mesma tração, aqui é quanto? 200. E aqui é quanto? 400. E aqui é quanto? 400. Aqui é 400. E aqui é 800. Então, o peso da caixa é 800 newton. Ah, menino. Então, o peso da caixa é 800 newton. Olha que interessante. Beleza, hein? Aí ele virou para mim e perguntou assim, ó, quanto mede a constante elástica da mola? Mas antes disso, eu posso fazer de uma outra maneira para encontrar esse aqui, ó. Eu vou sempre fazer desse jeito aqui, para você lembrar do que eu estou diminuindo
a importância das polias. Mas eu poderia falar assim, ó, a força que eu aplico é igual ao peso que eu sustento sobre 2 elevado a n. A força que eu estou aplicando é 100. Eu quero saber o peso que eu posso sustentar. Onde eu tenho 3 polias móveis. Peso é igual a 8 vezes 100, conhecido como 800. Ó, viu que a resposta é a mesma? Mas eu preciso que você saiba fazer isso aqui, ó. Aí ele virou para mim e perguntou, quanto vale a força elástica? Ah, agora o trem fica bacana. Você concorda que é mesmo fio, mesma tração? Quem está puxando essa mola para baixo? Quem está puxando essa mola para baixo é uma força de 400 newtons. Ah, então a minha força elástica vale 400 newtons? Vale. Força elástica não é K vezes X igual a 400? O K é 50 newton por centímetro vezes X é igual a 400 newtons. Eu estou cancelando a unidade, ó, olha a minha unidade indo embora. Ó. Então, o que sobrou? Sobrou para mim que X é igual a 400 centímetros sobre 50, 40 sobre 5. X é igual a 8 centímetros. Resposta, letra D de dado. Realmente, ó. Letra D de dado. Boa questão, né? Agora, eu prometi para o colega que eu ia falar assim, eu ia colocar um monte de dinamômetro. Tá vendo essa mola aqui, ó? Essa mola é um dinamômetro. Só que ele chamou de mola. Poderia falar que é um dinamômetro? Poderia. Qual é a leitura desse dinamômetro aqui? Ó? Chama de dinamômetro 1, pode ser? Qual a leitura do dinamômetro 1? O dinamômetro 1 é essa força aqui, ó. Quanto mede essa força? 400 newtons. Alan, e se você colocar um dinamômetro aqui, ó, nesse fio, ó? Coloquei um dinamômetro aqui, ó. Dinamômetro é a uma linha aqui. Qual a leitura do dinamômetro 2? Ué, aqui não é 200 newton? Ah, então o dinamômetro 2 vai ler 200 newtons. Ah, então qual a leitura desse dinamômetro aqui agora? Vou pôr um dinamômetro bem aqui, ó. Quanto vale a força desse fio? Não é 100? Então quem está puxando o dinamômetro para baixo? Uma força de 100. Lembra que eu falei para você que você basta calcular o valor da força, você encontrou a leitura do dinamômetro? Foi o que eu fiz. Ah, Alan, então se tivesse um dinamômetro aqui, ó, o que ele marcaria? 100 newtons também. Certo? Sim, Leonardo. X significa deformação da mola. X significa o tanto que a mola foi esticada, tanto que a mola foi comprimida. Olha aqui, ó, Léo. X, ó, tanto que a mola foi esticada. Tá vendo? Ó? Força F, estica X, 2x, 2F. X, deformação da mola. Aqui, ó, tá vendo que tá em metro? É o tanto que a mola é esticada. A força elástica é um caso de força variável. Tá aí. Boa questão? Dúvidas? A partir de agora vai ter mais exercício com mola. Você está vendo que as coisas agora vão só aparecendo mais coisa, né? Só vai acumulando. Como assim só vai acumulando? Quer dizer que o nosso conteúdo é cumulativo. Próximo encontro nosso, devo começar a trabalhar com vocês força de atrito. E aí, se eu começar a trabalhar com vocês força de atrito, aí que o negócio fica mais emocionante. Isso, dinamômetro ele mede força.
Dinamômetro ele mede força, tá certo? Vamos lá, então. Mais um? Beleza. Faça essa questão para mim, 10. Todas essas questões que eu estou fazendo com vocês, elas estão na nossa lista. A que eu mandei para vocês, tá certo? Qual que é o problema na questão 2 do quiz, ô Leonardo? Tá, lê a questão para mim para eu poder explicar para você, Leonardo. Pode abrir seu microfone aí que eu explico ela. Quem conseguiu fazer a 10, manda para mim a resposta. Abre ela aí, Léo. Entendi, Léo. Eu também não consigo acessar ela agora aqui também, não, Léo. Depois eu olho, então, e discuto ela com você. Tá bom? Tenta fazer essa questão 10 aqui agora, por gentileza. Por nada, por nada. Ninguém conseguiu responder a 10? Hum.
Vamos fazer o seguinte, eu vou alterar essa questão 10 para a gente poder discutir uma outra coisa. Em outro momento, eu resolvo essa 10 com vocês. Tá certo? O colega tinha me feito uma pergunta ali sobre dinamômetro, eu vou reforçar a ideia de dinamômetro aqui com vocês. Vem cá, me ajuda aqui. Quanto vale a força aqui? Vamos pegar essa força aqui, ó. Vamos supor o sistema está parado. O peso do bloco X é 50. Essa força aqui de tração é 50. Significa que entre a polia e essa caixa, se eu tiver um dinamômetro aqui, eu vou representar o dinamômetro de verde. Vou pôr um dinamômetro aqui. Vou pôr um dinamômetro aqui. Vou pôr um dinamômetro aqui. Um outro aqui. E vamos calcular a leitura desse dinamômetro. Tá certo? Vem aqui comigo. Entende o que eu estou falando aqui com você? Me ajuda aqui, vai. Essa força peso aqui é 50. Agora vamos esquecer o dinamômetro desenhado aqui. Quem está puxando aqui para baixo é uma força de quanto? 50. Essa 50. Como está tudo parado, essa força mais essa força tem que dar 50. Então, isso aqui é 25. Isso aqui é 25. Mesmo fio, mesma tração. Aqui é quanto? 25 newtons. Tá certo? Olha para esse bloco Y aqui. Nesse bloco Y eu tenho aqui quem? O peso dele, que é 20, e tem uma força desse fio para baixo. Que número que eu somo com 20 que dá 25? 5. Então, eu vou desenhar aqui mais um outro dinamômetro. Vou chamar isso aqui de dinamômetro 1, 2, 3, 4, 5. 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Então, qual que é a leitura do dinamômetro 1? O dinamômetro 1 é 25 newtons, não é a força aplicada no fio? Você está vendo que eu não tenho que fazer nenhuma conta envolvendo o dinamômetro? O 4, mesmo fio, mesma tração aqui, Henrique, ó. Mesmo fio, mesma tração, ó. Aqui não foi 25, então aqui é 25, ó. Mesmo fio, mesma tração. Olha, o 1 e o 3, ó, mesmo fio, mesma tração. Dinamômetro 2, 50. Dinamômetro 3, 25. Dinamômetro 4, 25. Dinamômetro 5. Esse é o mais interessante. Somente 5 newtons. E se eu tivesse um dinamômetro aqui, ó? Chamar de dinamômetro 6. Qual a leitura dele? Aqui não é 25 para baixo? Aqui não é 25 para baixo? 25 para baixo, aqui, ó. Eu estou falando isso aqui, ó. Aqui é 25 para baixo. Ué, peraí. Pronto. Tinha esquecido de ligar a tomada aqui, ué.
25 para baixo com 25 para baixo, dá 50. 25. 25 dá quanto para cima? 50. Repete por que o dinamômetro 4, por favor, porque ao invés de dividir o 25 em duas partes iguais, você dividiu 20 e em 5. Qual dinamômetro você está falando? O 4. Ué, porque aqui, ó, Henrique, esse fio aqui, Henrique, não é o mesmo desse? Ó, ó o cursor aqui, ó, Henrique, ó. Mesmo fio, mesma tração. Essa polia aqui, Henrique, ó, ela não é móvel, ela é fixa. Ela não é móvel. Ela é fixa. Por que aqui é 5? Aqui, Beatriz, Ana Flávia. Ele não está em repouso? Quem está para cima não é 25? O peso não é 20? Tem 25 para cima, 20 para baixo. Quanto que é a força que esse fio está fazendo, então? 5, hein? Então, a força que esse fio está exercendo aqui para cima, a força aqui, ó, é 5. O dinamômetro não está medindo força em fios e cabos? Não, não conta. Não conta. Porque, olha só, veja bem, olha para o sistema aqui. Quem está para cima? Que é o Y, ó. Aqui para cima tem uma força de 25 newtons. Aqui para baixo, eu tenho uma força de 20. Aqui eu vou pôr uma corda. A corda aqui, ó. Que força que essa corda tem que fazer para manter esse corpo em equilíbrio? Olha, 25 está para cima, 20 está para baixo. Essa corda tem que fazer uma força de 5. E o dinamômetro está ligado na corda. Entendeu? Lucas, ele me deu as massas, não deu, Lucas? Aqui, ó. A massa não é 5 quilos, Lucas? Se a massa é 5, o peso é 50, Lucas. Se a massa é 2, o peso é 20. Então, eu sei o valor das forças. Claro que é verdade, não vou mentir para vocês. E por falar nisso, como o tempo passa rápido enquanto a gente se diverte, não é isso, crianças? Galera, obrigado pela atenção. Obrigado aí pela presença. Isso, peso é massa vezes gravidade. Muito bem. Nossa leitura rápida de minutos de sabedoria. Procure dar exemplos de paciência e desprendimento, servindo a todos com bondade e dedicação. A verdadeira vida é a vida de amor e de serviço. Derrame seu amor sobre todas as coisas criadas, desde a terra plantinha, até as constelações que gravitam nos espaços siderais. Mas, sobretudo, seja paciente e desprendido com as criaturas humanas que vivem ao seu lado, como seus companheiros de jornada. Tá aí, galera. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, obrigado por tudo. Valeu, tia Lu, a parceria. Obrigado pela presença aí de mais de 90 pessoas na minha aula, tá certo? Muito obrigado, galera. Vida longa e próspera para vocês. Daqui a pouco eu subo a aula para vocês, tá certo? Obrigado. Valeu. Eu que agradeço, Maria Eduarda. Incrível são vocês.